Oi gente, tudo bem? Começando mais uma segunda-feira, mais um Fer Me Explica. Pra quem não sabe como funciona, todo sábado eu abro uma caixinha de perguntas nos stories pra vocês mandarem aquelas dúvidas curtinhas e eu respondo entre sábado e domingo. No domingo eu faço um post no meu feed pra vocês enviarem aquelas dúvidas mais complexas que vocês precisam explicar um pouco melhor, ou aquela dúvida mais compridinha, você manda no domingo. E aí toda segunda-feira às 8h04 a gente se encontra para tirar as dúvidas que surgiram. Vocês mandaram muitas dúvidas nesse final de semana, tá? Esse Fer Me Explica hoje vai estar bombando. São muitas dúvidas muito interessantes, algumas inéditas, que não tiveram em nenhum outro Fer Me Explica, e outras que já são mais batidinhas, que a grande maioria dos seguidores fixos já vão conhecer a resposta. Então vocês mesmos podem ir falando aí enquanto estiver rolando a live. Deixa eu só colocar aqui, melhorar aqui a luz. Ó, como combinado, a gente sempre tem a meta hídrica para bater durante a nossa live, né? Não sei se você é seguidor novo, se você é seguidor antigo. Boa noite, Rê. Para os seguidores antigos, já estão acostumados. Eu tô sem minha garrafa de água, que eu ainda não peguei minha garrafa de água de vidro, mas estou com 2 copões de água aqui, são 2. Então, pra gente ter aí 500 ml de água. Quem tá com a garrafinha de água aí, comenta aí pra mim, dá um tchauzinho, pra eu saber que você também tá afim de bater a meta hídrica hoje comigo durante a live. Bom, eu não vou enrolar, eu já vou começar respondendo as dúvidas, porque senão não vai dar tempo de responder tudo, beleza? Conforme for surgindo dúvidas de vocês, eu vou tentando encaixar, mas hoje a demanda realmente tá surreal de perguntas. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de enviar essa live para outras pessoas que também precisam começar a entender melhor, né, sobre a enxaqueca. Cris, tem aquela live da massagem gravada? Tem. Se você tiver dificuldade de achar aqui no feed, mas ela tá bem recente, você pode procurar no YouTube. Só digitar YouTube, empoderamento da enxaqueca, coloca lá automassagem do lado de empoderamento da enxaqueca e você vai achar a minha live de automassagem. Ou você pode procurar no nosso canal do Telegram. No Telegram também tem vídeos de lives de automassagem diferentes, sem ser a última que eu fiz no finalzinho do ano passado. Deixa eu colocar aqui as perguntas. Vamos começar das primeiras perguntas. Ó, pessoal, tudo com a garrafa de água. Boa, galera. Bom, a Suzana perguntou assim, ó. Como posso ter uma crise de enxaqueca na madrugada? Fui acordada com dor. Suzana, o que acontece? A gente tem que observar que diversos fatores podem levar a gente a um episódio de dor de cabeça na madrugada. Não necessariamente ele vai ser uma crise de enxaqueca, tá? Então a gente tem as encefalopatias, e aí pra gente descartar a possibilidade de ser uma encefalopatia, a gente vai precisar fazer um exame de imagem, tá? Pra descobrir se é uma encefalopatia ou não. E normalmente os casos mais comuns estão relacionados a DTM, que são distúrbios temporomandibulares. Como que costuma acontecer? Você tá lá dormindo e você tem bruxismo, por exemplo, tá? O que é o bruxismo? O bruxismo pode acontecer quando você aperta os dentes. Então você pode começar a observar se mesmo durante o dia ou somente durante a noite você percebe que você tá apertando os dentes ou que você tá rangendo os dentes. Se você tiver um pouco de dificuldade em perceber isso, um dentista pode te ajudar nesse processo, porque quem tem bruxismo costuma apresentar desgaste dentário, tá? Então, o bruxismo normalmente é uma das causas mais relacionadas com esse acordar no meio da noite já com um episódio intenso de dor, tá? Quando a gente tem esse bruxismo, a gente leva ao aumento da tensão dessa musculatura nessa região aqui, e ela vai ter uma resposta com uma dor nessa região ou na parte frontal da cabeça, tá? Mas, como a gente não pode descartar a possibilidade de uma encefalopatia, é sempre importante que você tenha um acompanhamento com um neurologista, faça um exame de imagem, pelo menos uma tomografia, para descartar a possibilidade de ser qualquer outro tipo de cefaleia secundária, né? Em que a dor de cabeça é um sintoma de uma outra doença, beleza? A gente vai falar sobre o tupiramato mais pra frente, Rosileide, tá? Tem perguntas sobre isso também, fica aqui comigo. A Anastácia Vieira perguntou assim, ó. Sou sedentária, comecei a fazer exercício físico em casa há 14 dias. Faço 15 minutos por dia. Você acha que é o suficiente ou precisa de mais? Obrigada. Tô aprendendo muito com você. Obrigada, Anastácia. Fico muito feliz de poder estar contribuindo, né, nesse seu trajeto para a melhora das crises de enxaqueca. O que a gente tem que observar? Os estudos mostram que a atividade física aeróbica de intensidade moderada, praticada por pelo menos 3 vezes na semana, por 30 minutos, tem resultado para diminuir
a intensidade, a duração e a intensidade das crises de enxaqueca, obviamente associada a outras medidas. O que a gente precisa observar? Você está fazendo exercício físico em casa. Que exercício físico que você está fazendo? Qual que é a intensidade? Começar com 15 minutos é excelente, porque a gente sabe que o corpo de quem sofre com enxaqueca, o cérebro de quem sofre com enxaqueca, não gosta de mudanças. Então, quando a gente vai fazer alguma mudança, ainda que seja uma mudança para um estilo de vida mais saudável, essa mudança precisa ser gradual, tá? Então, o que acontece? Os 15 minutos que você tá fazendo, você já faz 15 dias que você tá fazendo 15 minutos, excelente. Agora, depois desses 15 dias, já passou sua fase de adaptação, a gente pode aumentar para meia hora. Quando a gente chegou na meia hora, o que a gente pode fazer? Aumentar um pouco a intensidade desse exercício físico, até que a gente alcance uma intensidade moderada. O que é uma intensidade moderada? Uma intensidade moderada no exercício físico, a gente pode ter uma base mais ou menos, assim, é aquela atividade que você consegue fazer aquele exercício físico, você consegue falar, mas você se sente cansado ao falar. É muito difícil fazer o exercício físico e falar ao mesmo tempo. Isso a gente já considera uma atividade física, um exercício físico de intensidade moderada, tá? Agora, se você já nem consegue falar, você fica... não consegue falar, aí já é uma intensidade intensa, né? Os estudos até mostram um benefício do exercício aeróbico intenso, mas eles mostram um benefício maior com o exercício moderado. Por quê? Porque uma atividade física extenuante, né, muito intensa, ela pode levar a episódios de crise de enxaqueca também. Então a gente tem que saber sempre encontrar o meio termo, tudo bem? Então agora que você já fez esses 15 dias de iniciação, com 15 minutinhos, aumenta para 30 e depois vai aumentando a intensidade aos poucos. Vamos lá. A Adriana Teles perguntou assim, arroz orgânico pode? E farinha, qual pode usar? Bom, o que acontece com o arroz orgânico? O arroz orgânico é aquele que ele é criado em todo um ambiente onde ele não vai ter, não vai ser utilizado agrotóxicos em cima dele, né? Ele vai ser o mais natural possível. O que acontece? A gente tem um lado bom e um lado ruim, né? Do orgânico. O lado excelente é que a gente não vai ter contato com esses agrotóxicos, né? Que são horríveis para o nosso corpo, para desequilibrar o nosso organismo, são péssimos, tá? O outro lado, em contrapartida, essas plantinhas que são orgânicas, elas precisam ter uma melhor autoproteção. Então, ela tem um aumento de nutrientes autoprotetivos, que pra gente não são legais. São o que a gente chama de antinutrientes. Pra plantinha, protege ela de pragas, tá? E pra gente, dificulta a digestão. O que a gente pode fazer? O orgânico sempre vai ser melhor do que o não orgânico, tá bom, gente? Mas pra gente diminuir um pouco desse antinutriente que esse orgânico vai ter a mais, a gente precisa deixar esse arroz de molho. Fer, é só o orgânico que a gente precisa deixar de molho? Não, todo o arroz a gente precisa deixar de molho. E se você vai utilizar, se você vai consumir o arroz, é sempre preferível que você utilize o arroz integral, tá? Ele tem mais fonte de fibra, ele dá mais saciedade, ele diminui a velocidade com que você vai ter o aumento da glicemia, tá? Então esse arroz integral, ele acaba sendo o melhor dos arrozes, né? Mas se você puder utilizar o integral, o arroz integral orgânico, é ainda melhor. Só não esqueçam de deixar o arroz de molho. São pelo menos 8 horas de molho antes de você levar ele pro cozimento, tá bom? As farinhas. Eu costumo indicar o uso da farinha de amêndoa. Todas as farinhas têm que ser utilizadas com moderação. Farinha de amêndoa, farinha de linhaça. Agora, o que acontece? O ideal é que você compre esse grão e que você faça a farinha em casa quando você for utilizar. Por quê? Porque se você compra ela já pronta, essa farinha, ela oxida, ela perde uma boa parte desses benefícios e nutrientes que ela traria pra você. Então, o ideal, por exemplo, eu vou fazer uma farinha de grão de bico. O que você faz? Você vai, deixa esse grão de bico de molho, pra depois você vai torrar ele lá, depois você vai e faz a farinha dele, entendeu? Então sempre tentar fazer em casa, sempre que possível, acaba sendo a melhor opção. Adri, a gente já vai falar do café descafeinado, peraí que surgiu essa pergunta aqui também. Caspagnoleto perguntou, por que o olfato fica mais sensível quando estamos com enxaqueca? E teve uma outra pergunta falando sobre olfato e enxaqueca também, então quando chegar nela eu já vou pular que eu vou responder tudo junto agora. O que acontece? Antes disso, deixa eu tomar minha água. Como é que tá a ingesta de água de vocês? O que a gente tem que observar? Quando a gente fala em olfato, em odores, cheiros, são moléculas voláteis. São moléculas que vêm pelo ar, a gente sente o cheiro no ar, certo?
Quando a gente sente esse cheiro, a gente ativa o nosso sistema olfativo. E o que esse sistema olfativo vai fazer? Ele tem uma ligação direta com o cérebro. Então, quando a gente sente o cheiro, a gente vai ter uma ativação, vai enviar estímulos para o nosso cérebro. Acontece que esses estímulos químicos, e por que eu falo estímulos químicos? Normalmente, quem tem aumento de sensibilidade a odores, né, que a gente chama de osmofobia, tem aumento da sensibilidade ou tem deflagração de crise com odores químicos. Perfume, desodorante, tinta, cigarro, produtos de limpeza. Então, esses estímulos químicos, quando eles entram em contato com o nosso sistema olfativo, eles vão mandar sinais para o nosso cérebro. E aí, quando a gente junta essas substâncias químicas, né, com uma sensibilidade maior do nosso nervo trigêmeo, porque o nervo trigêmeo está relacionado com o início das crises de enxaqueca também, e ele inerva, né, ele é responsável pela inervação de uma parte do nosso sistema olfativo. Então, ele já está sensibilizado nessa crise de enxaqueca. Ele está mais sensível. Quando ele entra em contato com esses agentes químicos, esses odores químicos, isso gera um mecanismo de liberação de estímulo de dor. Então, é por isso que quando a gente sente esses cheiros, a gente costuma ter a dor de cabeça da enxaqueca. Agora, o que acontece, né? Esse aumento de sensibilidade a odores, na grande maioria das vezes, ele tá já relacionado com o início da crise de enxaqueca, né? Esse aumento de sensibilidade a odor, ele surge lá já na primeira fase da enxaqueca, muito antes da dor de cabeça se instalar. Então, a gente costuma culpar, então, minha crise de enxaqueca, ela é por conta de cheiro. Mas a gente tem que observar que muitas vezes a gente já tá com esse aumento de sensibilidade porque a gente já está em início de crise de enxaqueca. A dor de cabeça só ainda não chegou. Isso também, Daiane, tanto o barulho e a claridade também. O nosso corpo, ele fica muito mais sensível quando a gente está entrando em crise de enxaqueca. Então, a gente pode ter aumento da sensibilidade a cheiros, a luz e a barulho, tá? Nossos sistemas ficam muito sensíveis nessa fase. E isso já é sintoma de fase inicial de crise de enxaqueca. Então, o que a gente tem que observar não é, por exemplo, a buzina, o cachorro do vizinho me dá crise de enxaqueca. Não. Se você já está sensível a esse barulho, alguma coisa já tá te deixando em crise antes de vir essa sensibilidade, você tá entendendo? Existe sim uma pequena porcentagem de pacientes que sofrem com enxaqueca que tem essa osmofobia, né? Essa questão, falando agora, voltando a falar do cheiro, né? Tem esse aumento da sensibilidade intercrises, né? Entre as crises de enxaqueca. Mas na grande maioria dos pacientes, esse aumento de sensibilidade surge já na crise de enxaqueca. Então, não foi o cheiro que te deu enxaqueca, tá? Você teve um outro fator que te levou ao início da enxaqueca e na fase inicial da enxaqueca você fica mais sensível a cheiros, a luz e a barulho, por exemplo, tá bom? Então é isso que a gente tem que observar. O que é que tá te deixando mais sensível? Qual é o fator que está em desequilíbrio? Qual foi o gatilho que levou ao aumento da sua sensibilidade? E depois veio a dor de cabeça em si da enxaqueca. Porque esse aumento da sensibilidade à luz, a som e a cheiros costuma vir antes da dor de cabeça se instalar mesmo. Tá bom, gente? Vamos lá. Deixa eu ver, peraí. Dal Carvalho perguntou, Fê, o Pazurta engorda? Não, aumento de peso não tá entre os efeitos colaterais do Pazurta, tá? Esses anticorpos monoclonais, eles costumam apresentar pequenos efeitos colaterais que, na verdade, são mais relacionados à aplicação da medicação, tá? Como eles são feitos de anticorpos monoclonais, anticorpos do nosso próprio corpo, ele não costuma apresentar efeitos colaterais. A Pam pergunta assim, Fê, meu neiro me passou essa medicação. Pisotifeno, naproxeno, citalopram, paracetamol para tomar todos os dias à noite. Mas o uso abusivo de analgésico pode me fazer mal? Pode, Pam. O que a gente tem que observar? Por quanto tempo você vai fazer a utilização dessa medicação? Uma coisa é, ele pode ter feito um protocolo para te tirar da crise. Você chegou lá no seu neurologista, doutor, eu tô com crise de enxaqueca faz não sei quantos dias, tô com muita dor faz não sei quanto tempo. Daí ele pode te fazer um protocolo com
com esse analgésico pra te tirar dessa crise, tá? Mas o ideal é que você não fique um mês utilizando esse analgésico. É importante você conversar com o seu neurologista. Outra coisa, se você já desconfiou disso, é importante que na consulta você questione, tá? O seu médico. Por quê? Porque muitas vezes existe uma zona de conforto muito grande na medicina também, né? Então a gente costuma, nós pacientes, a gente costuma ter um papel muito passivo. O médico fala, ah, toma isso, isso, isso. A gente fala, ah, tá bom. E não tenta entender, e não questiona. E outra coisa que a gente tem que entender, questionar não precisa ser questionado de um jeito arrogante, não precisa ser duvidando da capacidade, né? O que eu costumo fazer, né? Quando eu não entendo por que estão me passando aquilo, por que estão me falando aquilo. Eu falo humildemente, olha, mas você pode me explicar por que a gente vai tomar o paracetamol todos os dias? Eu não entendi. Eu lembro que eu já vi sobre utilizar esses analgésicos com frequência, que podem levar a uma dor, né? Pode levar à próxima crise. A gente vai usar por quanto tempo? Sabe? Você pode questionar isso pro seu médico. Ele vai entender que você não quer um tratamento passivo, que você tá estudando sobre isso, que você tá entendendo como é que teu corpo funciona, que você tá por trás, né? Tá tentando buscar conhecer melhor a enxaqueca, tá bom? Mas é importante que você tente, né, que você questione essa utilização, pergunte pro seu médico, marque um retorno, pergunte qual é o prazo da utilização dessa medicação que ele pretende utilizar, tá bom? Sempre muito importante a gente ter uma ideia de quanto tempo o médico pretende utilizar a medicação, principalmente analgésicos comuns, tá bom, gente? Aliás, qualquer analgésico. Ó, quase acabando nossos primeiros 250 ml, vamos lá. A Ingrid, oi Fê, tenho enxaqueca há mais ou menos 20 anos, agora as crises estão piores, fortes, seguidas de enjoo e tontura, com duração de mais de 72 horas. Tô a cada dia pior, tomo muita medicação, o que fazer? Me orienta. E aí teve vários outros comentários embaixo também dizendo, já mais velhas, mulheres mais maduras, dizendo que teve uma piora das crises também. O que acontece, gente? É muito comum, e aí eu vou usar o exemplo da Ingrid. A Ingrid disse que teve uma piora e que agora ela vem com enjoo e tontura, coisa que não tinha antes. É muito comum que a gente tenha uma enxaqueca clássica, normalmente uma enxaqueca comum, e que depois ela evolua para uma enxaqueca vestibular, que é uma enxaqueca que vem com tontura, além dos outros sintomas comuns da enxaqueca, né? Que são o enjoo, aumento da sensibilidade à luz, a som, a cheiros, vômitos. A enxaqueca vestibular, ela costuma se manifestar muitos anos depois da manifestação da enxaqueca comum, e aí ela surge com mais sintomas. Ela surge com zumbido no ouvido, com tontura, ela pode ter perda auditiva momentânea, tá? Então, tudo isso pode ser uma enxaqueca vestibular. Na prática, quando a gente fala em tratamento preventivo baseado em mudanças de hábito, que é isso que eu ofereço aqui pra vocês, o tratamento é o mesmo, tá? Independente se você tá falando de uma enxaqueca com ou sem aura, de uma enxaqueca vestibular ou de uma enxaqueca basilar, a gente precisa primeiro identificar o que tá te levando a crises através do diário da enxaqueca. A partir daí, a gente traça medidas, a gente traça estratégias, a gente traça mini hábitos que vão te ajudar a regular tudo que tá em desequilíbrio. Quando a gente regula esses fatores em desequilíbrio, a gente diminui essa sensibilidade do nosso corpo, a gente deixa o nosso cérebro menos sensível a gatilhos. E isso evita, né, tem uma diminuição nas crises e na intensidade das crises de enxaqueca, tudo bem? Vamos lá. Aí teve um outro relato aqui, embaixo da pergunta da Ingrid, que fala assim, ó. A Adriane falou, tem enxaqueca desde nova, agora que tô com meus 50, tá demais. Tomo remédio, dieta e tá cada vez pior. O que eu faço? Adri, esse é o grande erro da grande maioria das pessoas. Acreditarem que só dieta e remédio resolvem o problema. Gente, eu falo sempre aqui dos 5 pilares da autocura, tá? Quem tá aqui faz tempo conhece, quem não tá, a gente vai falar agora. Comenta aí pra mim quem é das antigas, me dá um tchauzinho pra gente saber, pra gente falar sobre esses 5 pilares da autocura. Então, quando a gente fala em controle das crises de enxaqueca, eu sempre falo em 5 pilares da autocura. E quais são esses pilares? A alimentação equilibrada vai entrar? Uma alimentação saudável vai entrar? Vai! Mas ainda tem mais 4 pilares. Então, se a gente faz um tratamento só baseado na alimentação
na alimentação saudável, a gente não vai ter o controle absoluto das crises, a gente não vai ter uma mudança significativa. Em alguns casos pode até ter, mas na grande maioria não. A turma das antigas aí. Então a gente vai ter a alimentação. Além disso, o que a gente vai ter? Uma boa qualidade do sono, a prática regular de atividade física, uma boa hidratação, uma hidratação adequada e o controle de fatores emocionais como estresse e ansiedade. Esses são os 5 pilares da autocura. Então, quando a gente consegue controlar, equilibrar esses 5 pilares, a gente consegue ter um controle maior do nosso corpo. O nosso corpo está mais preparado para reagir, olha aí a galera falando, para reagir melhor aos gatilhos. Então, os gatilhos muitas vezes mudam depois que a gente faz essa reeducação, esse reequilíbrio do nosso organismo através do empoderamento da enxaqueca. E aí a gente consegue, tem que reobservar quais são os novos gatilhos. Muitas coisas que antes deflagravam crise deixam de deflagrar crise, principalmente quando a gente está falando em enxaquecas menstruais, tá bom? Então é por isso que muito provavelmente você ainda não teve sucesso. Você está fazendo uma abordagem alimentar apenas e deixando os outros 4 pilares da autocura em aberto, tá? Vamos lá. A Ingrid também falou assim: Fê, meu filho foi diagnosticado com enxaqueca paroxística benigna na infância, desde novinho. Ele tem tontura, vômito, esses sintomas diminuem conforme ele foi crescendo, ele já tá com 10 anos. Ingrid, primeiro, a gente tem que entender que são 2 doenças diferentes. A gente não tem uma enxaqueca paroxística benigna. A gente tem uma vertigem paroxística benigna na infância, ou a gente tem uma enxaqueca com tontura, uma enxaqueca vestibular ou uma enxaqueca basilar, tá? São 2 doenças diferentes. Essa enxaqueca paroxística benigna não é uma doença, tá bom? A gente tem 2 doenças diferentes, aí você vai identificar o que a gente tá falando. O que acontece, tá? A vertigem paroxística benigna, ela pode surgir normalmente a partir dos 4 anos, na infância, né? Ela pode surgir normalmente a partir dos 4 anos. Ela vem com episódios de tontura que duram de 30 minutos a 1 hora. Elas podem vir acompanhadas de dor de cabeça e até náuseas. Agora, o que acontece? Ela não vem com aumento da sensibilidade a nada. Ele não tem aumento da sensibilidade à luz, a som, a cheiros, tá? O que a gente observa? Quando essa criança vai crescendo, ela tende a diminuir, né, esses episódios de vertigem, tá? Cerca de 35% das crianças que sofrem com tontura tem essa vertigem paroxística benigna. E dessa porcentagem das crianças que tem essa vertigem, 21% evolui para enxaqueca. Então, o que costuma acontecer? Essas crianças, quando entram na puberdade na menina e no menino um pouco antes, elas costumam, né, ter uma diminuição dessa vertigem, mas aí se instala uma enxaqueca. E como você mesmo já disse, você sofre com enxaqueca, né? Então essa criança tem grande chance de ter essa transformação para uma enxaqueca. O que a gente precisa fazer? A criança, principalmente, alguns estudos mostram que elas têm uma relação alimentar muito importante em relação à enxaqueca, tá? Então a gente precisa controlar esses 5 fatores. A gente tem casos de crianças que eu tratei. O meu exemplo mais querido é o Albert, né? Que tinha dores de cabeça dia sim, dia não. E que a gente controlou sono, hidratação, alimentação e ansiedade. E hoje ele não tem mais crises de enxaqueca com frequência, tá? Então, a gente precisa modular os hábitos dessa criança. Aproveita, né, que você também sofre com enxaqueca, já começa a mudar os seus hábitos e de quebra vai mudando os hábitos dessa criança. Pra quê? Pra que no futuro ela tenha um organismo mais equilibrado e isso diminua a probabilidade dela ter uma grande manifestação das crises de enxaqueca, tá bom? A Suzana perguntou, o Depakote engorda? O que acontece? O Depakote, ele é um antiepiléptico, né? O Depakote, ele pode levar sim, ele tem como efeito colateral, ele pode apresentar o aumento do apetite, e além do aumento do apetite, ele pode levar também a constipação, tá? Intestino preso. E isso faz com que o pezinho na balança lá possa aumentar. Agora sim, o que a gente precisa observar? O aumento do apetite não necessariamente resulta em aumento de peso, tá? Se você tá com mais fome, se você come mais, e muitas vezes a gente não percebe isso, comece a observar. Se você tá comendo mais por conta desse efeito colateral, coma coisas mais saudáveis, tá? Então, alimente-se mais com fibras, alimentos que te dê mais saciedade, para que você não sinta tanta vontade de comer, tá? Para que você não sinta tanta fome. Outra coisa,
compense isso na atividade física, tá? Então, faça atividade física para tentar melhorar esse ganho de peso que você pode estar tendo. Agora, assim, todo mundo vai ter, até você pode ver no comentário, Suzana, mais 4 pessoas falaram sobre isso, né? Tem gente que vai emagrecer com o Depakote, então não é uma regra, todo mundo que toma Depakote vai engordar? Não, tá? Ele pode levar sim ao aumento do apetite, mas tem gente que vai ceder a esse aumento do apetite e sair comendo tudo mesmo. Isso, Jana, é o mesmo que o ácido valproico. Ele pode levar ao aumento do apetite, tem gente que vai sair comendo tudo, mas você pode ter o aumento do apetite e comer controlado. E ainda fazer atividade física. Então, assim, não necessariamente você vai engordar, tá bom? Vamos lá. A Sandrinha, já reparei, só tem enxaqueca se eu ficar nervosa. Minha última crise, fiquei no soro. Então, o que a gente precisa fazer? Vai lá na minha última live, técnicas de relaxamento. Eu dei 7 técnicas eficazes para você colocar em prática todos os dias, para você ter uma melhora, né? Para você promover o relaxamento, diminuindo a ansiedade e estresse, beleza? Vamos lá. A Cris. Fer, é verdade que se tomar analgésico assim que a aura vem, faz com que não venha dor? Não. Cris, o que acontece? Eu mesmo fui procurar da onde saiu isso e eu vi que tem um monte de site X que fala isso, tá? A gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque nem toda aura evolui pra enxaqueca, tá? Pra dor, aliás, nem toda aura evolui pra uma dor de cabeça de enxaqueca, tá? Então, assim, não faz sentido você tomar remédio pra dor sem ter dor. Ah, Fer, mas eu sei que a dor vai vir. Não faz sentido. O que você pode fazer, se você tá acostumada, né? Se você já tá fazendo mudança de hábito, mesmo assim, presta atenção no que eu tô falando, hein? Se você já está fazendo mudança de hábito e mesmo assim você ainda tá com episódios de dor, né? Você ainda tá controlando os fatores em desequilíbrio. Daí você pode utilizar a medicação para dor, mas quando a dor der o primeiro sinal, tá? Quando você tá com a aura, não. Por quê? Porque nem toda a aura vai evoluir pra dor de cabeça, da enxaqueca, beleza? Vamos lá. A Sueli. Fer, eu quero saber se o 5-HTP pode causar enxaqueca. O 5-HTP é o 5-hidroxitriptofano. A gente não tem um consenso em relação a isso. Oi, Rô! Por isso que ele não costuma ser indicado para o tratamento da enxaqueca, tá? Alguns estudos observaram que alguns pacientes relatam melhora ao utilizar e outros estudos, pacientes relataram piora ao utilizar ele, tá bom? Vamos lá. A Fabiana, meu tratamento com propanolol 10mg não está dando certo e no frio estou pior e mais sensível. Algo ajuda nesse período de viagem? Fabi, reequilibrar o seu organismo. Tá, por exemplo, você tá sensível, né, ao frio. O frio tá sendo um gatilho importante pra você. Se o frio tá sendo um gatilho importante pra você, quer dizer que você tá com muitos desequilíbrios. Como é que tá a qualidade do seu sono? O que é que você tem comido? Né? Você tem se hidratado bem? Você tem praticado atividade física? Então tudo isso você tem que ponderar. O que você precisa fazer nesse cenário é identificar o que é que tá deixando o seu corpo em desequilíbrio e, consequentemente, deixando que você... Peraí que eu preciso espirrar, gente. Deixando você mais suscetível a gatilhos como mudança de temperatura. Não consegui espirrar, deixa eu tomar água, peraí. Vamos lá. Próxima. A Maria Lúcia mandou assim: tenho alergia a cheiros. É a pergunta dos cheiros que a gente já falou, né? O que acontece em relação aos cheiros. A Silvia. Por que da crise em mudanças climáticas? Silvia, tem um pouco a ver com a resposta que eu acabei de dar. O que acontece? Para um ser humano que não sofre com enxaqueca, lidar com mudanças climáticas não é um problema. Por quê? A gente está num ambiente quente, a gente vai para um ambiente frio. A gente precisa regular a nossa temperatura corporal. Para isso, uma série de alterações no nosso corpo vão acontecer. Mudanças no fluxo sanguíneo vão acontecer. Para isso, pode acontecer alterações nos batimentos cardíacos, a respiração também vai modificar. Então, uma série de alterações acontecem para que o nosso corpo se adapte à mudança de temperatura. Quando a gente tem enxaqueca, o nosso cérebro ele é mais sensível, tá? E aí, toda vez que a gente sobrecarrega esse cérebro, preste atenção, a gente sobrecarrega esse cérebro quando? Essa região, principalmente o hipotálamo que eu tô falando, tá? Que ele tá relacionado à regulação de temperatura. A gente sobrecarrega essa região quando a gente
tá muito tempo sem comer, a gente sobrecarrega quando a gente não tá hidratando direito, a gente sobrecarrega quando a gente não dorme direito, a gente sobrecarrega com as alterações climáticas. Quando essas coisas acontecem, num cérebro muito sensível, que é o cérebro de enxaqueca, não é fácil lidar com isso. Isso gera um estresse muito grande pro nosso corpo. E esse estresse fisiológico, né, do nosso corpo, para as pessoas que sofrem com enxaqueca, é deflagradora de crise. Agora, o que acontece? Essa sensibilidade a alterações climáticas, ela pode melhorar quando a gente regula os fatores em desequilíbrio. Então, por exemplo, eu dormia muito mal, eu durmo muito mal e as alterações climáticas deflagram minha crise. Vamos pensar que é só o sono, nesse caso, dos 5 pilares, só o sono que está em desequilíbrio. Quando você regula esse sono, você fica menos sensível aos fatores externos, como, por exemplo, as alterações climáticas. Então, eu dei só um exemplo de um fator em desequilíbrio, tá, gente? Mas na grande maioria dos pacientes que chegam pra mim, pelo menos, normalmente, eles têm os 5 fatores em desequilíbrio, tá? Então, isso vai depender muito do seu organismo. Então, o que a gente precisa fazer? Regular esses fatores em desequilíbrio, e isso vai tornar o nosso corpo menos suscetível às crises. Maria, ela colocou: o shot de limão e água de coco com gengibre podem causar dor no estômago? Pode. Pode causar dor no estômago se você for sensível ao gengibre, tá? Então, o que acontece? A gente tem que observar. Se você é sensível ao gengibre, a gente pode utilizar, por exemplo, o própolis. O própolis verde, que a minha até perguntou aí. O própolis verde, ele é um potente anti-inflamatório. Eu vou fazer um vídeo sobre própolis, tá, gente? Para explicar um pouquinho melhor pra vocês sobre ele. Ele pode ser utilizado no seu caso, tá bom, Maria? Vamos lá. Gente, falta muita coisa ainda. A Caroline: Fer, gostaria de saber se a ozonoterapia realmente é eficaz para enxaqueca. Não temos estudos que comprovem isso, beleza? Não é indicado. A Sandra: Fer, por que quando a dor de cabeça começa... Não, calma, Fer. Por que quando a dor começa, os ombros e pescoço ficam contraídos, piorando assim a dor? Porque toda vez que a gente sente dor, pode ser a dor no dedo mindinho do pé. A gente vai ter um aumento de tensão no nosso corpo por conta do estímulo doloroso, tá? E aí, quando a gente fala em dor de cabeça, essa dor irradia normalmente pro pescoço e ombro. Pescoço, ombro, costas. Então, é normal que você sinta esse aumento de tensão, tá? O que a gente faz? A automassagem. A automassagem vai ajudar nesse cenário. Fer, eu tô com a lodinha, minha cabeça tá muito sensível, eu não consigo tocar na cabeça. Mas você não precisa fazer a automassagem só na cabeça. Faça no pescoço e nos ombros, isso vai ajudar. Principalmente se você fizer isso nos primeiros sinais de crise, tá bom? Já comecei a bocejar, a dor ainda não se instalou. Vai lá, observa como é que tá a tensão de ombro, como é que tá a tensão de pescoço. Já começa a fazer automassagem, já vai pegar seu gelinho, tá? Então, são estratégias que a gente pode utilizar principalmente logo no começo, tá bom? Ali, Júlia, a gente falou disso no Stories do Fer Me Explica ontem. Essa sensação de algo escorrendo durante a crise. As pessoas que sofrem com enxaqueca podem ter o aumento da sensibilidade, podem ter alterações, aliás, não é aumento da sensibilidade, alterações sensoriais. Então a gente pode sentir um calor muito grande no corpo, um frio muito grande no corpo, a sensação de algo escorrendo na cabeça, a sensação de algo escorrendo na garganta. São sintomas que costumam aparecer sim nos pacientes que sofrem com enxaqueca por alterações de sensibilidade decorrentes de todo o processo que envolve a crise de enxaqueca. A Ana Lu perguntou: tem enxaqueca desde a adolescência, minha neuro passou meio comprimido de amitriptilina, comecei há um mês e já notei melhora na frequência das crises, mas o remédio me dá muito sono e estou dormindo muitas horas da noite. Isso melhora? Estou pensando em parar por causa disso. Sou estudante e não tenho como dormir 10 horas por noite quando as aulas voltarem. Parabéns pelo Insta. Ana Lu, o que acontece? Normalmente, esse efeito colateral de um sono excessivo, ele tende a diminuir, tá? Em até 3 meses. Agora, não é todo mundo que vai diminuir. De qualquer forma, o que você precisa observar: não cesse a medicação sem consultar o seu médico. Muitas vezes, quando a gente está fazendo um tratamento preventivo medicamentoso e a gente cessa essa medicação sem acompanhamento, a gente começa a ter crises de enxaqueca muito loucas e estranhas e do nada, tá? Porque a gente cessou essa medicação de uma forma abrupta, tá bom? Então, antes de você cessar essa medicação, converse com o seu neurologista. Outra questão, a gente sempre precisa avaliar, por exemplo, você não se adaptou com essa medicação por conta desse aumento de sonolência que é muito comum da amitriptilina.
né? Você precisa conversar com o seu neurologista, por quê? Porque muitos remédios têm efeitos colaterais importantes, muitos remédios preventivos para enxaqueca. E a gente precisa pesar o custo-benefício. Ah, beleza, teve uma diminuição no meus episódios de dor, mas eu durmo o dia inteiro, eu fico sonâmbula mole. É benefício? Não é. A gente pode tentar uma outra medicação, tá? Lembrando que a gente precisa fazer as mudanças de hábito. Já que você já teve uma melhora das crises, agora com essa medicação, o que eu aconselho? Já que as aulas ainda não voltaram, o que eu aconselho? Que você comece a fazer as mudanças de hábito agora para reequilibrar seu corpo. Assim, tem grandes chances de você conseguir retirar a medicação e conseguir manter os efeitos sem as crises de enxaqueca, por conta da mudança de hábito, beleza? A Dri colocou assim, seguindo a linha de medicamentos, quando a medicação preventiva é indicada, por exemplo, considerada 5 crises, já se deve começar ou deve-se testar vários medicamentos abortivos antes? O Sumax não teve efeito e após ele o Naramig teve um efeito após um período de uso. O que acontece? Então vamos lá, ele explicou muito, mas vamos lá, a pergunta enfim a partir de quantos episódios de dor é recomendado o início de uma medicação preventiva para crises de enxaqueca? A gente vai indicar um medicamento preventivo para crises de enxaqueca, o seu neurologista vai indicar a partir de 3 crises de enxaqueca no mês, tá bom? Então, se você tem 3 crises ou mais no mês, já é indicado o tratamento preventivo medicamentoso. O tratamento preventivo baseado em mudanças de hábito, ele é indicado desde uma crise ao mês. Por exemplo, sofro com crise de enxaqueca só no período menstrual. Já é indicado mudança de hábito pra gente controlar essas crises, tá bom? Vamos lá. Gente, tá acabando o tempo, tem muita pergunta. A Cândida, tenho enxaqueca desde os meus 6 anos de idade. Minha mãe tratou com receitas caseiras, fiquei por vários anos sem ter. Mas quando completei 18 anos, passei a me preocupar com as adversidades da vida, então as crises ficaram intensas. Porém, quando passei a ter mais alegrias, não tinha crise. A conclusão que cheguei é que as preocupações são fatores que mais trazem crises. Ou seja, mais idade, mais preocupações. Vamos tentar ser mais felizes e então nossa mente não vai pensar na enxaqueca. Bom, eu não concordo totalmente com essa linha de pensamento, mas em partes, tá? O que a gente tem que entender? Quando você coloca assim, mais velha, né, quanto mais idade, mais crise. Não necessariamente, tá? Vai depender do estilo de vida que você vai levar. E vai depender da forma como você encara o que tá chegando pra você. Da forma como você encara os seus problemas diários, da forma como você encara os seus compromissos, da forma como você encara as complicações do dia a dia do seu ambiente social. Então a forma como você encara isso vai definir se você vai ter ou não mais crise de enxaqueca, já que esse é um fator gatilho, né, importante pra você. Então, como que a gente trabalha isso, né? A psicoterapia pode ajudar muito a gente a lidar melhor com as coisas que estão chegando pra gente, tá bom? Essa é uma estratégia que você pode utilizar enquanto você ainda é nova. E depois que você já tiver mais velha, também pode utilizar, gente. Vamos lá. A Ivanete, sinto dor no fundo dos olhos e pescoço, trava tudo. Se eu não tomar nada, fico muito ruim. E meu cocô fica bolinha. O que fazer ao tomar? O que fazer? Mudança de hábito. Identifica. Por que é que você está tendo crise de enxaqueca? É comum durante as crises, você pode ter tanto a diarreia quanto a prisão de ventre durante a crise de enxaqueca, tá bom? A gente tem que observar o que está te levando à crise. Não tem o que tomar, não tem o que tomar. É fazer o diário da enxaqueca, enxergar o que está causando esses desequilíbrios e está te levando à crise de enxaqueca. Façam o diário, gente. Esse é a melhor forma para você conseguir identificar isso, tá bom? O que está te levando à crise. A Iris perguntou assim, como a água com sal ajuda na enxaqueca? Iris, a água com sal ela vai ser indicada para aqueles pacientes que estão fazendo uma dieta cetogênica. Em alguns casos, até uma low carb. O que acontece? Quando a gente faz uma restrição grande de carboidratos, a gente vai diminuir o nosso pico de insulina, né? Porque o carboidrato, quando ele é absorvido, ele vira açúcar muito rápido e com isso a gente tem o pico de insulina. Quando a gente tira, né, a grande maioria do carboidrato, tá? Porque não dá pra viver sem carboidrato, tem carboidrato nos vegetais também, gente. Então, quando a gente restringe muito esse carboidrato, a gente deixa de ter esses picos de insulina. Os níveis de insulina ficam mais baixos. Isso acontece tanto na low carb quanto na dieta cetogênica, tá? Aí a gente com níveis de insulina mais baixos, o que vai acontecer? O nosso rim, ele vai liberar mais sódio. E aí a gente vai ter uma desregulação na concentração de sódio, potássio e magnésio no nosso corpo. Se a gente tem essa diminuição da concentração de sódio que o rim tá mandando embora com mais facilidade,
a gente precisa suplementar. Daí vem a ideia da suplementação de sal. Por quê? Porque quando a gente tem uma diminuição, né, um desequilíbrio eletrolítico no nosso organismo, né, dessa concentração de sódio, potássio e magnésio, a gente pode ter sintomas como dor de cabeça, tá? E aí, por isso, pra gente tirar esse sintoma de dor de cabeça, a gente tem essa suplementação de sal. E isso quando a gente tá falando numa dieta muito restrita de carboidratos, como uma cetogênica, beleza? Vamos lá. A Flores mandou assim: e café descafeinado é menos prejudicial? Ele é menos prejudicial. O que a gente tem que lembrar é, vocês sabiam que o café descafeinado ainda assim tem cafeína? Pois é, ele tem cafeína em doses menores, mas ainda assim ele tem cafeína. Então o que eu indico para os meus pacientes? Use o café descafeinado como uma transição. Por quê? Quem ama café, vai sentir uma diferença muito grande pro descafeinado, tá? E aí, naturalmente, você já diminui a quantidade de café, porque o descafeinado não tem mais a mesma graça do café comum. E aí você já diminui a quantidade. Com isso, você vai reduzindo depois, gradualmente, o quanto você tá tomando desse café descafeinado, beleza? E aí, com isso, você vai conseguir cessar a utilização do café. Vamos lá. A Rô mandou assim: ultimamente ando sentindo dor de cabeça próximo do período menstrual, durante e após também. Isso não acontecia antes. Me tira essa dúvida. Por que isso está acontecendo? Isso pode estar sendo causado por um desequilíbrio nos seus hormônios. E o que pode desequilibrar o hormônio? Várias coisas. A alimentação, utilizar muito plástico, então aquecer comida no pote de plástico, tomar água na garrafa de plástico. Isso pode favorecer com que a gente tenha o que a gente chama de predominância estrogênica. Mais pra frente eu vou fazer uma live sobre enxaqueca menstrual e em seguida eu vou fazer uma live sobre predominância estrogênica pra explicar muito detalhado pra vocês, porque é muito extenso esse assunto pra explicar pra vocês durante o Fermi Explica, tá bom? Então a gente tem que observar o quê? Como é que tá os seus níveis hormonais? Muito provavelmente você tá com essa predominância estrogênica, que também pode ser causada por uma síndrome fúngica, por exemplo, e isso está favorecendo o surgimento de crises. Então a gente tem que tratar essas alterações primeiro, pra gente ter uma diminuição nessas crises que estão surgindo. A Carol mandou assim: depois de muitos tratamentos indicados pelo neuro, o último tem sido uma investigação de um pseudotumor. Antes do resultado dos exames, ele me passou Diamox, Laxis e Topiramato. Porém, o Diamox principalmente me traz efeitos colaterais muito ruins. Você pode explicar melhor esse pseudotumor? O que é o pseudotumor? A gente tem um líquido, né, que fica lá na região do nosso cérebro, protegendo o nosso cérebro. Esse pseudotumor, quando a gente tem um tumor de verdade, né, o crescimento desse tumor vai trazer diversos sintomas, como, por exemplo, né, uma dor de cabeça muito intensa, que não cessa, tá, dura por muitos dias e que piora quando você deita. Essa é uma dor de cabeça que pode ser causada por um tumor. Agora, esse pseudotumor é quando você tem essas alterações, tá bom? E aí, quando você faz o exame de imagem, não tem tumor. Não dá pra explicar por que você tá tendo. Não tem o tumor, mas você tem todos os sintomas que um tumor na cabeça traria, tá? Aí, o que acontece? Esse pseudotumor, né, eles chamam pseudotumor porque seria um falso tumor, não existe esse tumor, mas você tem os sintomas como se ele estivesse lá, ele leva ao que a gente chama de hipertensão craniana idiopática. Aumento da pressão intracraniana idiopática, que não se sabe por que está acontecendo, tá bom? Então é por isso que ele está investigando esse pseudotumor. Então não existe esse tumor, mas existem os sintomas. A gente não tem, idiopática justamente porque a ciência ainda não descobriu o porquê que a pessoa pode começar a apresentar esses sintomas, mesmo sem ter um tumor lá. Tá? E é por isso que ele chama pseudotumor. Vamos lá. A Lisiane: Fer, a planta Tanaceto pode ser um preventivo natural? Se sim, como utilizar? Muito obrigada. Lisiane, eu fiz uma live sobre isso, dá uma procurada no YouTube. O Tanaceto é um fitoterápico, tá? Que pode ajudar. A gente não tem muitos estudos relacionados a isso. Eu preciso dar uma procurada novamente em relação aos estudos do Tanaceto, tá? Mas a gente não tem muitos estudos. Mas ele costuma ser indicado como um fitoterápico porque ele é feito à base de planta. Carol, não se assuste, tá? Ele é um pseudotumor, não é um tumor de verdade, tá? É um pseudo, é um falso tumor. Ele tem sintomas de um tumor, mas não tem tumor, tá? Vamos lá. A Isabelle: o pensamento esperar a dor passar para não tomar remédio é válido? Às vezes isso leva até 3 dias. Ou esperar
aumentar a dor para tomar o remédio. E Isa, vai depender de como funciona, como que é as suas crises de enxaqueca. Por exemplo, toda crise de enxaqueca que eu tenho, tô dando um exemplo, ela evolui para uma dor muito intensa. Se isso acontece, se toda crise evolui para uma dor muito intensa e você ainda não começou a fazer as mudanças de hábito, você toma um remédio logo no início da crise. Se você já começou a fazer as mudanças de hábito, o que muitas das minhas pacientes conseguem fazer, tá? Elas já começaram a fazer as mudanças de hábito. Quando surge a dor, no primeiro momento elas esperam para ver, tá? Deixa eu ver se eu consigo controlar com as técnicas que eu ensinei, que a Fer ensinou. Tenta controlar. Não conseguiu, nas 2 primeiras horas, a crise tá evoluindo, aí ela vai pra medicação, tá bom? Então isso depende. Se você já começou a fazer mudança de hábito, como que funciona normalmente suas crises, tudo isso vai depender do seu organismo, tá bom? Pra gente não ter uma resposta absoluta, tá? A Regina, Fê, melhorei muito a dor depois que cortei o açúcar, mas a dor existe, porém um pouco diferente. Sinto a cabeça doer mais nos olhos, é normal? Antes era só de um lado, já o pescoço ainda dói como antes. É muito provável que agora você esteja manifestando mais uma dor de uma cefaleia, né? Pode ser uma cefaleia tensional ou ainda pode ser enxaqueca que muda de padrão. Quando a gente começa a reequilibrar o nosso corpo, as crises tendem a mudar de padrão, tá bom? Então, foque nos outros 4 pilares da autocura, sem ser só a alimentação. Com isso, muito provavelmente você vai sentir uma melhora importante. Vamos lá. Carol, glaucoma. O glaucoma pode influenciar nas crises de enxaqueca? Não. Embora seja mais comum o glaucoma em pessoas com enxaqueca, a enxaqueca não piora o glaucoma, tá bom? A Júlia. Quais temperos, frutas, legumes é bom evitar quem tem enxaqueca? Cada site diz uma coisa. Isso vai variar de pessoa para pessoa. A gente tem alguns alimentos que são mais favoráveis ao surgimento de crise, que são os alimentos embutidos, como linguiça, salsicha, salame, mortadela, peito de peru. A gente tem alimentos como fritura, né? Qualquer fritura, que também favorecem mais o surgimento de crise na grande maioria das pessoas. Alimentos muito doces, né? Excesso de açúcar, excesso de carboidrato também favorece o surgimento de crises. Além disso, glutamato monossódico, que dá presente daqueles temperinhos prontos, tanto do seu macarrão instantâneo, quanto aqueles caldos prontos de carne, frango, legumes, congelados, tem muito glutamato monossódico, né? Então, esses, de uma forma geral, são os principais. Mas os alimentos que são gatilhos variam de acordo com cada indivíduo. Então, por isso, você precisa fazer um diário da enxaqueca, anotando tudo que você tem comido e começar a observar, por exemplo, eu tive dor ontem, hoje e antes de ontem. O que eu comi ontem, antes de ontem e hoje? Nossa, nesses 3 dias eu comi ameixa seca. No outro dia que eu não comi a ameixa seca, eu não tive dor. Poxa, então pode ser... Oi, Guigo! Pode ser que a ameixa seca seja um gatilho pra você. Aí a gente coloca lá como suspeita, né? E depois de um tempo, a gente testa de novo esse alimento pra confirmar se a gente precisa ou não evitar o consumo desse alimento, tá bom? A Nadi Mauli mandou assim: tá acabando, gente. Tenho 57 anos e desde os 13 tenho enxaqueca. Há 15 anos venho apresentando tonturas e enjoo, principalmente quando movimento minha cabeça pra cima e quando ando no carro como passageiro. Isso tem relação com a enxaqueca? O que acontece? Isso tem muito mais cara de ser uma cinetose. O que acontece? É aquela doença que a gente chama de doença do movimento, mal do movimento. É aquela pessoa que quando tá no carro, quando tá no barco, quando tá no avião, sente episódios de tontura, dor de cabeça, tá? E isso tem tratamento, tá? Por que isso acontece? Porque pra gente ter uma localização espacial do nosso corpo, a gente usa diversos sentidos. A gente usa a visão pra gente enxergar onde a gente tá. A gente usa o labirinto, que dá a sensação, né, de como que a gente tá posicionado. Diversos fatores formam o nosso sistema de equilíbrio. E quando a gente tem alguma alteração nesse sistema de equilíbrio, a gente pode vir com esses sintomas. Tem tratamento. A fisioterapia pode te ajudar e, em alguns casos, o tratamento medicamentoso também é necessário, tá bom? E existe uma grande incidência dessa cinetose em pacientes com enxaqueca. É bastante comum a gente enxergar, mas isso não é causado pela enxaqueca, tá bom? Fer, o uso do amato há quase de um ano. Eu uso amato há quase um ano e percebi que meu cabelo está caindo muito. Já tomei vitaminas, mas não resolve. Tem alguma relação com o amato? Tem, cara. Muito provavelmente tem. O que acontece? Um dos efeitos colaterais do amato pode ser a queda de cabelo, tá? É um efeito colateral reversível? É, quando você cessa a medicação, tá bom?
Você tá dizendo pra cessar a medicação, Fer? Não. Eu tô dizendo que você tem que ponderar se o benefício tá valendo a pena, tá? Se o custo-benefício dele tá valendo a pena. Se você tá tomando Amato e tá tendo controle das crises, ou se você tá tomando Amato e não tá tendo controle da crise e tá perdendo cabelo pra caramba. Aí não vale a pena a utilização, tá? Posso cessar sozinha? Não. Sempre com acompanhamento médico, tá bom? Por quê? Porque isso pode piorar a sua frequência e intensidade de crise. Você pode começar a apresentar umas crises muito loucas, sem justificativa, porque você cortou essa medicação do nada. Ela também mandou assim, ó. Também tenho muita falta de apetite, tenho que tomar estimulante de apetite. Você tem alguma dica, Fer? Te admiro muito, você é maravilhosa. Beijo. Obrigada, Ká. O que a gente precisa observar? A diminuição de apetite também é um efeito colateral do topiramato. Aparentemente, você é uma paciente, assim como eu, que sente muito efeito colateral dessa medicação. Então, o que eu indicaria? Que você sentasse com o seu neurologista, que você explicasse pra ele o quanto esses efeitos colaterais estão interferindo hoje pra você e conversasse sobre a possibilidade de uma outra medicação. Além disso, né, faça as mudanças de hábito, tudo bem? Isso vai ser importante para que talvez você nem precise mais continuar com a medicação depois que você cessar esse topiramato. Já pensou que legal? A Esté mandou assim. Não, a Esté não. A Liara mandou assim. Verdade é que uma dor como uma síndrome miofacial pode ser gatilho para enxaqueca? Com certeza. A síndrome miofacial, ela leva a episódios de dor no corpo, tá? Muitas vezes uma dor generalizada, dói o corpo todo, parece que você tomou uma surra, tá tudo doendo. E ela pode sim ser um gatilho para crises de enxaqueca. Por isso é muito importante tratar. Um físio pode te ajudar nesse processo. A Letícia. A dor de cabeça por esforço físico pode aparecer até quanto tempo depois da atividade física? Lê, imediatamente. Ela aparece durante a atividade física, tá? A cefaleia do esforço físico. E essa cefaleia, ela tem uma duração que não é tão longa normalmente. Ela pode durar normalmente até 2 horas depois de cessado esse esforço físico. O que acontece? Se você já fez todas as mudanças de hábito, porque a Lê já passou comigo uma vez só, né, Lê? Se você já fez todas as mudanças de hábito, já controlou tudo e ainda tá tendo a cefaleia, né? Esse episódio de cefaleia só no esforço físico, aí é importante você conversar com o seu neurologista sobre a possibilidade do anti-inflamatório antes da prática física extenuante, que eu sei que você faz, né? Pratica corrida, tá? E tem que observar se você sente mesmo ela só na prática física extenuante ou se você sente ela em outras atividades, né? Então, a cefaleia do esforço físico, ela pode surgir ao tossir, ao subir escada, ao fazer cocô. Então, tem que observar direitinho essa cefaleia. Gente, deu certinho, correndo, mas deu pra responder todas as 46 dúvidas que vocês me enviaram pro Fer Me Explica. Eu sei que surgiram outras dúvidas que vocês trouxeram aqui. Não esqueçam de deixar elas na caixinha de perguntas ou no post do meu feed. Na semana que vem, no domingo, tem outro post para vocês deixarem as novas dúvidas, ou as dúvidas que não foram respondidas, ou as dúvidas que ficaram, tá? Quem mandou as dúvidas aí, assistiu a live depois, falou, Fer, não entendi direito, explica de novo, eu explico, não tem problema. Beleza? Agradeço muito a companhia de vocês, muito obrigada por me acompanharem. Espero que eu tenha ajudado a tirar essas dúvidas de vocês. A informação é sempre o primeiro caminho. É muito importante que vocês entendam o que está acontecendo. É muito importante que vocês saibam como é que funciona o corpo de vocês, o que acontece nas crises de enxaqueca, para que a gente consiga tratar ela através da mudança de hábito, utilizando menos medicamento possível e mais práticas saudáveis, que vão ajudar vocês a ter um reequilíbrio e uma qualidade de vida, né? Vão melhorar a saúde de vocês como um todo. Lembrando que as mudanças de hábitos têm 0 efeito colateral, né, gente? Então, eu espero vocês na quinta-feira. Vai ter live da Fer às 8h04 e a gente vai falar sobre a diferença entre enxaqueca e cefaleia tensional, beleza? Espero vocês na live quinta-feira às 8h04, então. Um beijo grande, gente. Tchau!